Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova do concurso da Prefeitura de São José da Coroa Grande. A reaplicação foi feita no dia 26 de fevereiro. A prova é de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Questão 21 até 40. Questão 21 diz o seguinte, ó. O modelo antigo de placas de carros possui 3 letras seguidas de 4 dígitos. Os dígitos variam nos inteiros de 0 a 9, enquanto que existem 26 possibilidades para cada letra. A fim de ampliar o número de placas, um novo modelo possui 3 letras seguidas de um dígito, uma letra e outros 2 dígitos. Se M é a quantidade de placas distintas possíveis no modelo antigo, e N é a quantidade de placas distintas possíveis no modelo novo, e se Q é a razão de M por N, então a gente pode afirmar que o Q está variando de quanto a quanto. Então, é uma questão de combinatória, né? De análise combinatória e outro princípio fundamental de contagem. O modelo antigo de carros possuía 3 letras seguidas de 4 dígitos. Então, a gente tem 26 possibilidades de letra, né? Aqui pode repetir tanto letra quanto dígito. E os dígitos variam de 0 a 9, ou seja, tem 10 dígitos. Então, o modelo antigo, ele representa por M. Então, a quantidade M, ele pode ser feita pelo princípio multiplicativo. São 3 letras, ou seja, 26 vezes 26 vezes 26, multiplicado por 4 dígitos, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. São 7 itens, né? Já o modelo novo, ó, o novo modelo possui 3 letras. Novo modelo possui 3 letras, 26 vezes 26 vezes 26, seguido de um dígito, 10, seguido de uma letra, 26, seguido de 2 dígitos, 10 vezes 10. Perceba que aqui a gente está multiplicando, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado. O que houve foi uma troca. Em vez de ter 4 dígitos, passa a ter 3 dígitos e aumenta uma letra. É a mesma quantidade de itens, só que eu troquei um dígito por uma letra. O dígito a gente tinha 10 dígitos, a letra tem 26. Então houve essa troca aí. Essa troca vai variar quanto na razão M por N? A razão M por N é só a gente dividir esse valor de cima pelo valor de baixo. Aqui nem precisa multiplicar. Ó. Se a gente vai dividir N por N, a gente é só dividir o que está aqui na multiplicação. Se eu tenho multiplicação, divisão, operações inversas, a gente pode só simplificar. Ó. M por N. Simplifica 26 com 26, 26 com 26, 26 com 26, 10 com 10, 10 com 10, 10 com 10. Vai sobrar aqui para a gente, a razão M por N, vai sobrar 26 sobre 10. Ou, perdão, o inverso. 10 sobre 26. Né? Ó. Se M é a quantidade de placas distintas possíveis no modelo antigo e N é a quantidade de placas distintas possíveis no modelo novo, e que a razão M por N, então podemos afirmar a razão M por N, divisão de M por N. Simplificamos aqui, ó, a gente percebe que vai dar 10 sobre 26. Contrário. 10 sobre 26. Esse valor está entre quanto e quanto? Então a gente tem que dividir, né? 10 para 26. Ou, se quiser simplificar, é a divisão de 5 para 13. Né? Então, aqui a gente coloca o 0, 0, 13 para dividir para 5 dá 3, porque 3 vezes 3 é 39. Sobra 11, coloca outro 0. Agora vai dar um valor, ó, 5, 6, 7. 7. 7 vezes 13, 70 mais 21. Dá 91. Daria 8. 80, 104.
sobra 6. Então, 0,38 aproximadamente. 0,38 não pode ser a letra A. A letra A tá entre 0 e 0,20, né? 1/5 é 0,20. Letra B também não pode. Letra C, entre 1/3 e 1/2. 1/2 é 0,5. 1/3, né, se a gente dividir 1 para 3, dá 0,3. Entre 0,333 e 0,5. De fato, deu 0,38, né? Então tá nesse intervalo, letra C. Então, pelo princípio multiplicativo, questãozinha simples, você percebe que ele quer a razão. A razão é a divisão, M por N. Então aqui nem precisa multiplicar, você já simplifica e aí chega nesse resultado. Para saber qual o valor dessa razão, você divide. Para as questões 22, 23 e 24, considere o baralho padrão sem coringa, cujas cartas são divididas em 4 naipes, espadas, paus, copas e ouro, tendo cada naipe com 13 cartas valoradas de 2 a 10 e pelas cartas A, J, K, Q e K. Então são 13 cartas de 2 a 10, A, J, Q e K. Considere as afirmações. Qualquer escolha de 10 cartas aleatoriamente nesse baralho contém necessariamente cartas de naipes diferentes. Qualquer escolha de 10 cartas desse naipe. Tenho que escolher 10 cartas. Qualquer que seja. É obrigatório ter cartas de naipe diferente? São quantos naipes aí? São 4 naipes. 4 naipes. Eu tenho 13 cartas em cada naipe. Então, se eu escolher 10 cartas aleatoriamente, eu posso escolher as 10 do mesmo naipe. Não necessariamente elas são de naipes diferentes. Então, isso é uma questão aqui que envolve o princípio da casa dos pombos, né? Ou o princípio de distribuição. Então, a gente tem aqui, que escolher 10 cartas. Eu vou ter certeza que são do mesmo naipe? Que são de naipes diferentes? Não, porque se eu tenho 13 cartas em cada naipe, eu posso escolher as 13 do mesmo naipe. Eu posso escolher 10 do mesmo naipe. E aí não consigo ter as 10 cartas de naipe diferente. Então a 1 já está errado. A 2. Qualquer escolha de 20 cartas aleatoriamente desse baralho contém necessariamente cartas com o mesmo valor. Qualquer escolha com 20 cartas nesse baralho necessariamente contém cartas com o mesmo valor. Eu poderia escolher as 13 cartas do mesmo naipe. Não, aqui é valor, né? Com o mesmo valor. Eu tenho as cartas que são cartas que valem de 2 a 10 e tem as letras A, J, Q e K. Se eu escolher 20 cartas aleatoriamente desse baralho, eu poderia escolher 13 cartas com os valores à vontade, os valores de 2 a 10, A, J, Q e K, escolher as 13 cartas, e aí a próxima carta que eu pegar, obrigatoriamente eu vou ter uma carta já com o mesmo valor. Então aí eu vou ter cartas com o mesmo valor. Então questão 2 aí, verdadeiro. Questão 3. Qualquer escolha de 20 cartas aleatoriamente desse baralho contém necessariamente cartas com naipes diferentes? De fato, porque se eu escolher as 13 cartas do mesmo naipe, eu tenho que escolher mais ainda. Então a próxima vai ser de um naipe diferente. Então a 3 também é verdadeiro. 2 e 3, letra D. Se P é a probabilidade de retirar aleatoriamente uma carta do naipe de ouros nesse baralho, então podemos afirmar que naipe de ouro. Vamos entender aqui, Considere um baralho padrão sem coringa cujas cartas são divididas em 4 naipes: espada, pau, copa e ouro, tendo cada naipe 13 cartas de 2 a 10 e A, J, Q e K. Então ela quer aqui, uma carta do naipe de ouros. São 13 cartas. O meu evento tem 13 cartas. E o espaço amostral, 13 vezes 4. Vai dar 52. 52 cartas ao todo. Então a probabilidade P vai ser 13 sobre 52. Se P é a probabilidade de aleatoriamente uma carta
do naipe de ouros desse baralho, então podemos afirmar que P é 13 sobre 52. Isso é um quarto, na verdade, ou 0,25. Então aqui, questão 23, ó, letra C também, né, que é entre 0,20 e 0,33. Letra C. Questão 24. Se a probabilidade de retirar aleatoriamente uma carta de valor A, J, Q ou K nesse baralho, podemos afirmar que Q é essa probabilidade. Uma carta A, J, Q ou K. Esse ou aí dá a entender que é a probabilidade da união. Então, eu vou ter que somar as probabilidades de retirada de cada carta. Cada valor desse A, J, Q ou K tem 4 naipes diferentes. Ou seja, eu tenho 4 cartas com valor A, 4 cartas com valor J, 4 cartas com valor Q, 4 cartas com valor K. De um total de 52. Então, aqui a gente vai ter 4 sobre 52, de tirar o A, mais 4 sobre 52, de tirar o J, mais 4 sobre 52, mais 4 sobre 52. Soma de frações, repete o denominador, que é 52, em cima vai dar 16. 16 sobre 52. Simplificando aqui por 2, 16 por 2 dá 8. E 52 por 2 dá 26. Dá para simplificar de novo, ó. 4 sobre 13. 4 sobre 13. Seria a probabilidade. E esse valor está entre quanto e quanto? Vamos dividir. Vamos dividir 4 para 13. Coloco 0, 0, 40 para 13, 3. Sobra 1, 0. 0. Dá 0, desce o 10, coloca outro 0. Então dá aproximadamente 0,30, né? 0,30, 0,31. Então está entre 0,20 e 0,33, que é um quinto e um terço. Letra C. Questão 24. Questão 25. Na progressão aritmética, cujo primeiro termo é 2 e o décimo termo é 29, se S representa a soma dos 100 primeiros termos dessa progressão, podemos afirmar que a soma dos termos de uma progressão aritmética é A1, primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Aqui ele diz que o primeiro termo é 2 e o décimo termo é 29. E o S representa a soma dos 100 primeiros termos. Então falta descobrir aí quem é o AN, né? Que é o centésimo termo. Eu só sei o primeiro e o décimo. Com o primeiro e o décimo dá para a gente descobrir a razão dessa progressão aritmética. Pela fórmula do termo geral. O AN, que é igual a A1, mais N menos 1 vezes a razão. Vamos descobrir a razão primeiro. O AN, que é o décimo termo, é 29. O A1 vale 2. O N é o décimo termo, então o N é 10. 10 menos 1 dá 9. Vezes a razão. Então esse 2, 29 menos 2, 27, é igual a 9 vezes a razão. 9 vezes quanto dá 27? 9 vezes 3. A razão é 3. Então a nossa PA tem razão 3. Primeiro termo é 2. Ele quer saber a soma dos 100 primeiros termos. Então falta descobrir o A100. Então, o A100 vai ser o A1, que é 2, mais N menos 1, ou seja, 100 menos 1, vezes a razão, que é 3. Então, ele é 2 mais 99 vezes 3. 2 mais 99 vezes 3 vai dar 297, né? Se fosse 100 vezes 3, daria 300. 99, você subtrai um de cada, dá 297 mais 2, 299. Esse é o último termo, o A100. Agora é só jogar aqui na fórmula, né? A soma vai ser o primeiro, que é 2, o último termo, 299, que multiplica 100 dividido por 2. Aí você pode somar o resultado desse parêntese, multiplicar por 100 e depois dividir, ou simplificar o 100 com 2, porque
que vai dar 50. E aí a gente vai ter que a soma vai ser 301 vezes 50, né? 301 vezes 50. Ou, se preferir, ó, você faz 301 vezes 5. Depois coloca o zero. 301 vezes 5 dá 1505. Mais o zero, 15.050. Então, aqui vai ser letra D. Entre 15.000 e 20.000. Letra D. Então, a questão aí envolveu termo geral, para descobrir a razão. Depois, com a razão, a gente descobriu o centésimo termo. Com o centésimo termo, voltamos na soma dos termos e descobrimos quanto vale a soma dos termos. O valor integral do ingresso para um show é de 120, com meia entrada de 60 cada. Dos 800 ingressos disponibilizados, 60% foram vendidos e dos ingressos vendidos, o número de ingressos de meia entrada vendidos é o dobro do número de ingressos integrais. Nessas condições, sobre a arrecadação do show, é correto afirmar aqui. Então, vamos lá. São 800 ingressos, 60% foram vendidos. Quanto é 60% de 800? Vamos pensar. Se fosse 60% de 100, seria 60. Só que 800 é 8 vezes o 100. Então, é 8 vezes 60. 8 vezes 60 vai dar 480 ingressos. Então, eu vendi 480. Só que desses 480, alguns são meia entrada e outros são entrada integral. Então, ou seja, o X vai ser entrada integral e o Y vai ser meio entrada. E a soma vai ser 480, que é de acordo com o que ele está falando aqui. Ó. Foram vendidos. Dos ingressos vendidos, o número de ingressos de meia entrada vendidos é o dobro do de ingressos integrais. Então, integrais é o X, meia entrada é o Y. Meia entrada é o dobro, ou seja, o Y é 2 vezes o X. A gente tem um sisteminha para resolver. Aí você tem que o Y é 2 vezes o X, substitui o Y aqui por X. X mais 2x igual a 480. 3x igual a 480. O x vai ser 480 dividido por 3. 48 por 3 dá 16. 160. Ou seja, 160 ingressos integrais. E sobra quanto de 480? Sobra 320, né? E 320 de meia entrada. Pronto. Descobrimos aí quantos ingressos de cada foram vendidos. E agora é só a gente substituir, né? Só a gente calcular o valor arrecadado. O valor integral é 120. O X é 120. Então vamos fazer 160 vezes 120. Ou melhor, né? 16 vezes 12. Depois a gente coloca os dois zeros. Para não fazer uma conta muito grande. 2 vezes 6 dá 12. 2 sobe 1. 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2. 9, 1. Com 2 zeros. Aqui já tem 19.200 de ingresso integral. Meia entrada é R$60. Então, 60 vezes 320. Ou 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. E aí, ó, 1 zero mais 1 zero. Mesmo valor. Mesmo valor. Então, é porque, na verdade, a meia entrada seria metade, né? A meia entrada, como é metade do valor, e ela vale o dobro de ingressos, então se compensou. E aí chegou no mesmo valor. Aí a soma vai ser um valor inferior a 40 mil, né? Porque isso aqui é menor do que 20 mil, somar os dois vai ser um valor inferior a 40 mil, mas maior do que 20 mil. A resposta, então, é a letra B. Questão 27. O valor da entrada do financiamento de uma casa foi dividido em 20 prestações iguais de 1.800. Além dessas prestações, existem 5 outros pagamentos adicionais, sendo o primeiro de 4.000 e os seguintes, cada um, 1.000 a mais que o anterior.
Se o valor total das prestações, somado com os pagamentos adicionais, forem quitados à vista, há um desconto de 30%. Nessas condições, o valor total, o valor pago à vista com o valor de entrada desse financiamento será. Então, ele quer saber o valor à vista, né? Tirar esse desconto de 30%. Então, primeiro, são 20 prestações iguais de 1.800. Então, vamos multiplicar 1.800 por 20, né? Ou seja, 18 vezes 2. Quando o número tem muito zero, você esquece o zero na multiplicação. Multiplica, depois coloca o zero. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 36, ó. 2 zeros com 1, 3 zeros. 36 mil. Esse é o valor das prestações. Mas tem outros 5 pagamentos adicionais. Primeiro, 4 mil. O segundo, 5 mil. O terceiro, 6 mil. 7 mil. Porque, ó, é 1.000 a mais que o anterior. E o último, 8 mil. Então tem que somar tudo isso para saber o valor que ele pagou, né? Ó, 36 mil com 4 mil já dá 40, 45, 51, 58, 66 mil. Esse é o valor que ele pagou, 66 mil. Mas ele vai pagar com desconto, né? Porque vai pagar à vista. Então tem um desconto de 30%. Quando a gente fala de desconto de 30%, quer dizer que o valor que ele vai pagar corresponde a 70%. Então, se eu tenho um desconto de 30%, o total é 100%, 100 menos 30, 70. Então, o que ele vai pagar é 70% de 66 mil. Então, a gente vai calcular 70%, que é 70 sobre 100, vezes 66 mil. Simplifica um zero com zero, um zero com zero, ó. A gente vai fazer 7 vezes 6.600. Faz 66 vezes 7, como já disse, né? Esquece a vírgula na multiplicação. 6 vezes 7. 6 vezes 6 é 36. 36 mais 6 vai dar 42. 2 sobre 4. Agora, 6 vezes 7, 42. Com 4, 46. 4, 6, 2, com 2 zeros. 46.200. Então é o valor, a letra B também, né? Maior que 20 mil, mas menor do que 50 mil. Questão 28. Qual o número real abaixo representa raiz de 6% de 5 raiz de 6 sobre 2? Raiz de 6%. Raiz de 6% é raiz de 6 sobre 100. Di, ó, esse di significa multiplicação. 5 raiz de 6 sobre 2. Ó, que loucura. Então a gente vai ter aqui, ó, raiz de 6 vezes 5 raiz de 6. Isso vai dar 5 raiz de 6 vezes raiz de 6 dividido por 200. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6 ao quadrado, que é igual a 6. Então a gente tem 5 vezes 6 dividido por 200. Ou seja, 30 dividido por 200. 0 com 0. Então dá 3 sobre 20. 3 sobre 20. Vamos dividir. Não dá 0, 0, uma vez, 1 vezes 20, 20, para 30 sobra 10. 0 novamente, 100 para 20, 5, 0,15. 0,15, letra A. Questão tranquilo, né? Só perceber aqui, ó, que raiz de 6% é raiz de 6 sobre 100. Esse di significa multiplicação, então você vai multiplicar por 5 raiz de 6 sobre 2. Aí aqui a gente tem a multiplicação da raiz com a raiz. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 6 ao quadrado. Ou, se preferir, da raiz de 36. Raiz de 36 é 6. 5 vezes 6, 30. Dividido por 200. E aí, só fazer as continhas. Qual fração abaixo representa 15% de 8 terços? 15%. 15 sobre 100. De multiplicação. 8 sobre 3. Você já pode simplificar logo aqui, ó, porque o 15 e o 3 dá para simplificar por 3. Então a gente tem 5 vezes 8 dividido por 100 vezes 1, que é 100. 5 vezes 8, 100 vezes 1, 100. A gente pode fazer essa simplificação na diagonal porque a gente tem multiplicação e divisão.
Então, a ordem dos fatores não altera na multiplicação. Isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 3 e 8 sobre 100. Dá o mesmo resultado. Agora, ó, o 5 com 100 simplifica também. Então, a gente vai ter 5 dividido por 5 dá 1 e 100 dividido por 5 dá 20. 1 vezes 8, 8 sobre 20. Dá para simplificar por 4. 8 por 4 dá 2. 20 por 4 dá 5. 2 sobre 5. 2 sobre 5, letra B. Questão 31. Em uma concha acústica, temos 65 cadeiras dispostas de forma circular, em fileiras em que a primeira fileira possui 20 cadeiras. Se a quantidade de cadeiras em cada fileira está em progressão aritmética de razão 5, a quantidade de cadeiras na última fileira é... Então, aqui ó, a gente tem um total de 650 cadeiras. Filas circulares, e a primeira possui 20 cadeiras. E está em progressão aritmética de razão 5. Ela quer saber a quantidade de cadeiras na última fileira. Questão interessante, né? Ela não diz a quantidade de fileiras que tem. Mas a gente pode trabalhar aqui com a soma dos termos. A soma dos termos, que é o A1 mais o AN, que multiplica o N, dividido por 2. Perceba que a soma tem que dar 650. O primeiro termo tem 20 cadeiras. O AN, eu vou chamar aqui de X. O N não tem, né? Sobre 2. Então, a gente vai ter 1.300. 650 vezes 2, 1.300. Do outro lado, a gente tem 20 mais X vezes N. Ok, tem muito o que fazer aqui. Vamos agora para a fórmula do termo geral, porque eu sei que a razão é 5. O primeiro termo é 20. Então, dá para a gente trabalhar com o AN, né? O AN eu vou chamar de X. Primeiro termo é 20. 20 mais N menos 1 vezes a razão, que vale 5. Então, aqui é que a gente vai ter que X vai ser 20. 5 vezes N, 5N. 5 vezes 1 menos 5. Então, a gente vai ter X igual a 20 menos 5 dá 15. 15 mais 5N. Esse é o valor de X. Só que o X aqui, ó, eu posso substituir esse X por 15 mais 5N. E aí trabalhar com N. Vamos fazer isso. A gente vai ter 1.300 igual a 20 mais X. Só que no lugar de X vai ser 15 mais 5N. Então vai ser 20 mais 15 mais 5N, que multiplica N. Ok, então a gente tem 1.300, vai dar 35 vezes N, 35N, e 5 vezes N, 5N ao quadrado. Ok, dá para simplificar por 5 essa expressão aqui. 1.300 por 5. 13 por 5 dá 2, 1.000 dá 200, e 300 por 5 dá 60, 260. 35 por 5 dá 7N, e 5N ao quadrado por 5 vai dar N ao quadrado. Equação do segundo grau. Isola, né? Então, a gente vai ter N ao quadrado mais 7N menos 260 igual a 0. Então, o valor aqui, primeiro resolve por delta, né? B, o B é o 7. 7 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 260. 7 ao quadrado, 49, menos com menos mais, 4 vezes 260. Mil e 40. Então, a gente tem 1.089. Que a raiz é 33. Então, vamos lá.
O N vai ser menos B, ou seja, menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 33, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Dois valores, né? Menos 7 mais 33. Menos 7 mais 33 dá 26 dividido por 2, ou seja, 13. Menos 7 menos 33 dá menos 40 dividido por 2, que vai dar menos 20. Ou seja, o N não pode ser um número negativo aí, né? Porque o N é de 1 a mais infinito, de 0 até mais infinito. Então, o valor de N só pode ser 13. Então, essa soma aí tem 13 termos. Então, agora ficou mais simples para a gente resolver, né? Se tem 13 termos, a gente pode colocar aqui nessa expressão. No lugar do N, coloca o 13. Ou seja, o valor de x, que é o último termo, vai ser 15 mais 5 vezes 13. 15 mais 65, 80 termos. Questão 31, letra C, 80 termos. Questão 32, qual é o resultado da operação? Essa questão aqui você tem que perceber que existe uma ordem para fazer as operações na matemática. Primeiro, potência e raiz. Aqui não tem potência nem raiz. Ótimo. Depois, multiplicação e divisão. E por fim, soma e subtração. Então aqui, ó, a gente não vai somar 5 mais 9. A gente vai multiplicar primeiro. 3 vezes 5, 15. E aqui vamos dividir, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 15 mais 3, 18. Letra D. Questão 33. É um setor de indústria a duas máquinas. A manutenção da primeira dessas máquinas é feita de 8 em 8 dias, enquanto a manutenção da segunda dessas máquinas é feita de 12 em 12 dias. A primeira vez em que a manutenção das duas máquinas ocorreu no mesmo dia caiu numa segunda-feira. Nessas condições, a próxima vez que as duas máquinas terão uma manutenção no mesmo dia será. Questão que envolve mínimo múltiplo comum os dias da semana, né? Então, a primeira vez foi numa segunda-feira. Então, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8. O MMC entre 12 e 8. Então, a gente pode fazer isso por fatoração. Fatoração ou decomposição simultânea, né? Dá para dividir por 2. 12 por 2, 6. 8 por 2, 4. Por 2 novamente. 3 e 2. Por 2 novamente. 3 e 1. Por 3, 1 e 1. Então, aqui a gente tem 8, 8 vezes 3, 24. Ou seja, após 24 dias, as duas máquinas vão ter manutenção novamente. Se aconteceu na segunda-feira, pessoal, então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 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 Então, tem duas sequências aqui. Quantos dias a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 dias. A gente tem 28 dias aqui. Então, a primeira manutenção foi na segunda-feira. Desceu aqui. Transcorrido 24 dias, vai cair a próxima manutenção em qual dia? Questão 33. Transcorrido 24 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Com a segunda-feira, né? 24 dias, vai cair numa quarta-feira. Letra C. Então, você começa da segunda-feira e conta mais 24 dias. Então, cai numa quarta-feira. Mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 dá 24. Questão 34. Um dos metais mais pesados da tabela periódica é o mercúrio, que se apresenta num estado líquido, em temperatura e pressão ambiente.
O peso do volume de 1 litro de mercúrio é de 13,6 kg. Nessas condições, a menor quantidade de sacos de cimento pesando 50 kg cada, necessária a superar o peso de um recipiente na forma de um cubo vazado, com lados de 3 centímetros, de 30 centímetros completamente cheio de mercúrio é 30 centímetros. Qual o volume desse cubo? O volume do cubo é a aresta ao cubo. A aresta vale 30, vai ser 30 ao cubo. Tá? 30 ao cubo. 30 vezes 30 vezes 30. 27 com 3 zeros. Centímetros cúbicos. Aí a gente tem que transformar de centímetros cúbicos para litro, né? Um litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, para a gente descobrir quantos litros vai ter aqui, é só dividir 27.000 por 1.000, ou seja, a gente vai ter um volume de 27, na verdade, de 2,7 litros. Então, é 2,7 litros. 1 litro de mercúrio tem esse peso aqui, 13,6. Então, 2,7 litros, 2,7 vezes 13,6. 27 litros, opa. Então, tem um erro nessa multiplicação aqui. Então, em vez de ser 13,6 vezes 2,7, 13,6 vezes 27. Poxa. 7 vezes 6, 42. 2 sobe 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Sobe 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 2 vezes 6, 12. 2 sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. E 2 vezes 1, 2. 2, 7, 16. Sobe 1. 3. Aí é só um número após a vírgula. Então, na verdade, a gente tem 367,2. Esse é o valor. Então, a menor quantidade de saco de cimento necessária para 50 kg vai ser, na verdade, a quantidade mínima aqui, ó, de saco de 50 kg necessário para superar o peso aí desse recipiente, e tem que superar esse valor, que é de 367 quilogramas, né? Saco de 50 kg, 8 vezes 50 dá 400. Aí supera. 7 vai ser inferior, vai dar 350. Então tem que ser 8, letra C. Questão 35. Uma máquina produz caixa de papelão a uma taxa constante de 3 caixas por minuto. Para atender um dado pedido, foram colocadas em operação 4 dessas máquinas, trabalhando cada uma nesta mesma taxa, funcionando por 12 funcionando por dia em 2 turnos de 6 horas, ininterruptas cada turno. Nessas condições, foram necessários exatos 12 dias completos de operação para o atendimento do pedido. Correto afirmar que a quantidade de caixas no pedido são 3 caixas por minuto. Para atender, foram usados 4 dessas máquinas. Então, a gente pode calcular quanto uma máquina produz e depois multiplicar por 4. Cada uma, mesma taxa, funcionando por dia em 2 turnos de 6 horas. Então, 2 turnos de 6 horas são 12 horas por dia, durante 12 dias, o que vai dar 144 horas de trabalho. Ela produz 3 peças, 3 caixas por minuto. 148 horas tem quantos minutos? A gente vai ter que multiplicar por 60. 144 vezes 6. Depois coloca o zero. 6 vezes 4, 24. 4 sobe 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. 6 sobe 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 864. Então a gente vai ter 8.640 minutos de produção. São 3 caixas por minuto. Então é 3 vezes esse valor. A quantidade de caixas produzidas. 0. 3 vezes 4, 12. 2 sobe 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19.
3 vezes 8, 24, com 1, 25. 25.920 caixas. Como são 4 máquinas, isso vai dar mais de 100 mil, né? Mais de 100 mil, mais inferior a 200 mil caixas. Letra D. Opa, não, letra D não. Mais de 100 mil, mais inferior a 150 mil. Ó, já ia errando aqui a questão. Que tá limitado por cima no valor menor, né? Então, letra C, que é o correto mesmo. Questão 36. Em um dado anúncio, o produto é vendido à vista por 1.200. O a prazo em 6 prestações, 250. Com relação ao preço à vista, o acréscimo do preço na compra a prazo é de 6 prestações, 250. Se a gente multiplicar, isso vai dar 1.500. Então, a vista é 1.200. A prazo é 1.500, ou seja, aumentou R$300. Esses R$300 correspondem a quantos por cento de 1.200? A gente pode fazer por uma regrinha de 3. 1.200 corresponde a 100%. Os R$300 vão corresponder a X%. Multiplica cruzado. 1.200 vezes X igual a 300 vezes 100. Cancela 2 zeros com 2 zeros. Ó. X vai ser 300 dividido por 12. 30 por 12 dá 2. Dá 24, sobra 6, baixo 0, 25. 25%. Então, maior que 15, mas menor do que 30. Letra B. Nem precisava fazer essas contas todas, né? Só perceber aí que dividir 1.200 por... Dividir 300 por 1.200, isso vai dar 1/4. 1/4 corresponde a 25%. 37. Um recipiente sem tampa foi impresso em uma impressora 3D, com o formato de um paralelepípedo oco, com largura de 10 cm, comprimento de 8 e altura de 6. O material do qual é feito o recipiente tem custo de 25 centavos a cada metro quadrado de área para suas paredes externas. Nessas condições, o custo da impressão sem perda de 2 desse recipiente é de... Eu tenho que saber a área desses 2 recipientes, né? Só que ele não tem a tampa de cima. Então a gente tem uma planificação dele, que é a base, comprimento, largura. A parte de cima não tem essa base, não. Porque não tem um tampo de cima. E a gente tem a altura, né? Então aqui a gente tem a altura vezes largura. Aqui a mesma coisa. Altura vezes largura. E aqui a gente vai ter a altura vezes comprimento. Aqui em cima e aqui embaixo. Você está para entender essa planificação. E em cima, se eu fechasse, eu teria em cima comprimento vezes largura. Então aqui a gente só tem 5 das 6 faces. Calcular a área de cada um aí. Então a gente tem largura vezes altura, 2 vezes. Então a área 1. Área 3. Área 2. Área 1 é largura vezes altura. Largura é 20, altura é 6. Então a área 1 vai ser 60. A área 2 vai ser altura vezes comprimento. Altura 6, comprimento 8, vai dar 48. Tudo centímetro quadrado. E a área 3? A área 3 tem uma vez só, que é comprimento vezes largura. Vai dar 80. Perceba que área 1 e área 2 eu repito 2 vezes. Então vai ser 120, 48 vezes 2, que vai dar 96, mais 80. Então a área total vai ser 120 mais 96 mais 80, ou seja, 296 centímetros quadrados. O custo de 1 centímetro quadrado é 25 centavos, então vamos ter que multiplicar isso por 25. Ou dividir por 4, né? 25 centavos é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Ou dividir por 4. 296 dividido por 4. Dá 7, porque 7 vezes 4 é 28, sobra 1, baixo 6. 74. 74, letra A. Então perceba que a gente tem que planificar, ver essa planificação aí, perceber que não tem a parte de cima, como a questão disse, e aí saber calcular a área certinho, né?
Questão 38. A prova de matemática em um concurso público possui 20 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. Exatamente uma alternativa correta para cada questão. Ao final da prova, o candidato respondeu 18 das 20 e, sem tempo para responder duas questões adicionais, resolveu chutar. Ao escolher aleatoriamente as duas alternativas, a chance do candidato acertar ambas as questões por pura sorte. A questão que diz aqui é que ele tem que acertar a questão 19 e a questão 20. A questão 19 e a 20. Então é a probabilidade da interseção. Então eu tenho que multiplicar as possibilidades, as probabilidades. A probabilidade de ele acertar uma questão é 1 sobre 5. Porque só tem uma alternativa correta no total de 5. Para acertar a questão 19, 1 sobre 5. Para acertar a questão 20, 1 sobre 5. Multiplica porque ele tem que acertar as duas. Isso vai dar 1 sobre 25. Letra E. Questão 39. Em um escritório com 8 funcionários, 2 funcionários recebem cada um um salário de 1.800. Outros 3 funcionários recebem cada um 3.200 cada. E os funcionários restantes recebem 2.400 cada. O líder do setor, que não é o destes funcionários, recebe um salário 25% maior que a média aritmética do salário desses 8 funcionários. Quer saber alguns valores aqui, né? Quer saber se o salário médio é tanto. Então vamos primeiro calcular o salário médio, né? A média dos salários dessas empresas. São 8 funcionários. 2 recebem 1.200, ou seja, 2 vezes 1.200. Para a gente calcular a média salarial, a gente vai ter que multiplicar, ter que somar a quantidade de salário de todo mundo. 2 recebem 1.800. Só que 3 recebem 3.200. Vai se transformar numa média ponderada. 3 vezes 3.200 mais... E o restante, 2.400. 2 mais 3, 5. Para 8, falta 3. 3 vezes 2.400. Dividido por 8. Que é a soma, né? De todos os funcionários. Então, aqui a gente vai ter 3.600. 3.200 vezes 3 dá 9.600. 3 vezes 2.400 vai dar 7.200. Dividido por 8. 7.200 mais 3.600 vai dar 10.800. Somando aqui, 19.000, 20.400 dividido por 8. Vamos dividir. Pega o 20 para dividir por 8, dá 2. 2 vezes 8, 16 para 20 sobra 4. Baixo 4. 44 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 4. Baixo 0. Dá 5 novamente. 5 vezes 8, 40. Sobra 0. Baixo 0. 0 para dividir por 8 dá 0. 2.550. Esse é o salário médio. Só que o líder recebe um salário 25% maior, ou seja, 1/4 maior do que esse valor. Então a gente começa calculando 1/4 desse valor. Começa calculando 1/4 de 2.550, ou seja, 2.550 dividido por 4. 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 25 sobra 1, baixa o 5. 15 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Sobra 3, baixa o 0. 37. Sobra 2, 0 e a vírgula. Então é esse valor aqui, 637,5. Que eu vou ter que somar ao valor inicial para saber quanto é o valor do funcionário, do líder do setor, né?
O líder do setor, que não é um destes funcionários, recebe um salário 25% maior que a média aritmética do salário desses 8 funcionários. Então, um valor 25% maior, 2.550 mais 637,5. 5, 7, 8, 11, 3.187,5. O líder do setor tem um salário menor que o de qualquer um destes funcionários? Não. O líder do setor possui um salário maior que o de qualquer um desses funcionários? 3.187. 3.200. Não. O maior salário desses funcionários não é do líder do setor? De fato, o maior salário é desses caras aqui, ó, que é R$320. Então a resposta é a letra B. Questão 40. João, Pedro e José são 3 colegas de universidade que decidiram investir em criptomoedas. João investiu 3.000, Pedro 1.800 e José investiu o dobro da soma dos valores investidos por Pedro e João. Ou seja, 4.800 vezes 2, né? 9.600. O investimento rendeu lucro de 3.600, dividido em parte proporcional pelos colegas investidores. Nessas condições, o valor recebido, o valor investido acrescido do lucro, por Pedro é. Então, valor recebido. Então, partes diretamente proporcionais ao investimento. Então, João, vou chamar João de X, Y e Z, porque tem João e José, dá para pegar a inicial. X, João, ele investiu 3.000. Então, o valor de João sobre 3.000 é diretamente proporcional ao valor de Pedro sobre 1.800, que foi quanto ele investiu. E é diretamente proporcional ao valor de José sobre quanto ele investiu, que é o dobro da soma dos valores de Pedro e José. O valor de Pedro e João, né? Tem um erro nessa questão aqui. E José investiu o dobro da soma dos valores investidos por Pedro e João. Tem um errinho aí, né? 3.000, o dobro é 6.000, 1.800, o dobro é 3.600. O dobro da soma, 9.600. Uma propriedade das proporções é que a soma dos antecessores, x mais y mais z, é igual à soma dos sucessores. Sobre a soma dos sucessores é proporcional. Então, 3.000 mais 1.800 mais 9.600. 12.600 com 800. 13.400, 14.400. Então, essa soma aqui é o valor que rendeu de lucro, que é 3.600. E ele quer saber quanto Pedro. Pedro é o y, ou seja, y sobre 1.800 é igual à soma, de que foi o lucro, 3.600, dividido por 1.400, 14.400. Simplifica aí os zeros, ó, e multiplica cruzado. Y vezes 144 igual a 1.800 vezes 36. Dá para a gente simplificar aqui alguns valores, né? 144 e 36. Dá para simplificar por 12. 144 por 12 dá 12. 36 por 12 dá 3. Então a gente tem y vezes 12 igual a 1.800 vezes 3. 12 dá para simplificar por 6. 1.800 por 6 também. 12 por 6 dá 2. 1.800 por 6, 300. Ok, então a gente vai ter aqui y vezes 2 igual a 300 vezes 3, que é 900. Então, basta dividir 900 por 2, ou seja, o y vai ser 450. Então, ele recebeu de lucro 450, só que ele investiu 1.800. Então, 1.800 mais 450, 2.250, letra B. Essa questão tem um erro aqui na anotação, hein? Que não é José, aqui é João. Então, pode ter recorrer nessa questão.